Eu já estava ali chorando assistindo a peça. I was there crying while I watched this drama. Porque quando a gente fala de máscara, parece algo tão comum no meio das igrejas, né? Because when we talk about the mask, it seems something so common, so frequent in the church of today. É algo que é tão falado no meio gospel. It is something that is spoken about in the midst of the gospel. Mas a verdade é que às vezes sutilmente nós colocamos máscaras de fato. But sometimes we subtly put on these masks indeed. E muitas vezes a igreja pode ser um grande baile de máscaras. And many times the church can be a great neighborhood of masked people. A verdade é que nós todos somos pecadores mascarados. The truth is that we are all masked sinners. E aquele que diz que não tem pecado já está mentindo. And he who says there is no sin in him is deceiving himself, is Já lying. está colocando uma máscara. We put on a mask. E a gente vai ler Lucas 12, do 1 ao 12. I'm going to read Luke 12. Posto que miríades de pessoas se aglomeraram a ponto de uns aos outros se atropelarem, passou Jesus a dizer: antes de tudo, aos seus discípulos, acautelai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Não há nada encoberto que não venha a ser revelado, e oculto que não venha a ser conhecido. Porque tudo o que disseste às Escrituras será ouvido em plena luz, e o que disseste aos ouvidos no interior da casa será proclamado dos irados. Digo-vos, pois, amigos meus, não temais os que matam o corpo, e depois disso nada mais podem fazer. Eu, porém, vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de matar, tem poder para lançar no inferno. Sim, digo-vos, a esse deveis temer. Não se vendem 5 pardais por 2 asses? Entretanto, nenhum deles está em esquecimento diante de Deus. Até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, bem mais valeis do que muitos pardais. Digo-vos ainda, todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas o que me negar diante dos homens será negado diante dos anjos de Deus. Todo aquele que proferir uma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado. Mas para que blasfemar contra o Espírito Santo não haverá perdão. Quando vos levarem às sinagogas e perante os governadores e as autoridades, não vos preocupeis quanto ao modo de que respondereis, nem quanto às coisas que tiveres de falar. Porque o Espírito Santo vos ensinará naquela mesma hora as coisas que deveis dizer. Esse contexto que o Lucas estava relatando aqui, This context that Lucas was reporting on right here, tinha como fala no versículo 1, tinha uma multidão pressionando Jesus e os discípulos. there was a crowd putting pressure on Jesus and his disciples. Os escribas e os fariseus estavam pressionando Jesus. The scribes and the Pharisees were putting pressure on Jesus. Você vê no capítulo anterior, nos versículos 53 e 54. You see in the previous chapter in verses 53, 54, que os fariseus estavam tentando pegar Jesus. that the Pharisees were trying to get Jesus to hold on to him. Eles faziam perguntas o tempo todo. They asked questions the whole time. Eles queriam pegar Jesus de alguma forma. They wanted to get Jesus in some way. Eles queriam achar uma brecha para poder pegar Jesus. They wanted to find a gap Para pegar Jesus. to get Jesus. E, para quem não sabe, os escribas e os fariseus naquela época era a casta mais religiosa no judaísmo. Desculpa. And to those who don't know, the scribes and the Pharisees in that time were the most religious people. E eles queriam fazer tudo bonitinho, tudo certinho, And they wanted to do everything right, everything beautiful, mas com a motivação errada. but with the wrong motive. Eu sei que a maioria de vocês já ouviu falar muito sobre isso, que eles
escribas e fariseus. I know that the majority of you have already heard about scribes and Pharisees. Mas um texto que descreve bem, a gente vai ler agora, In the que é text, it Mateus describes well. 23, 27 e 28. Deixa eu passar para cá. In the text, it describes as well. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente são cheios de ossos de mortos e toda imundícia. Assim também vós exteriormente pareceis juntos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e iniquidade. Eles eram pessoas que gostavam de títulos e cargos. There were people that liked titles. Eles gostavam Roles. dos primeiros lugares nas sinagogas. They liked to be in the first places in the synagogues. Gostavam de ser chamados mestres. They liked being called masters. Eles gostavam de reconhecimento. They liked recognition. E a gente sabe que não é só naquela época, né? And we know that it's not just in that time, right? A gente sabe que, infelizmente, ainda existem muitos escribas e fariseus We know that unfortunately there still exists Pharisees and scribes, que vivem de aparências. that they live in appearances disguised. E Jesus vai dizer que isso é religiosidade. Okay. Jesus vai dizer que isso é religiosidade. And that's to say it's religiousness, Que é a preocupação só com a aparência. which is the worry just for appearance. Você não se importa com a essência. You don't care with the essence, the essential. E vamos imaginar aquele contexto, né? Tinha a pressão dos escribas... Meu Deus, até o final eu vou conseguir falar. Escribas e fariseus. So let's imagine there was the pressure from the scribes and Pharisees E a pressão da multidão. and the pressure from the crowd. No versículo 1 fala que a multidão se pisoteava. Pisavam neles mesmos. So in the first verse, in the last chapter, Não, 12. in chapter 12, it says that they tripped over each other. Era uma multidão que queria saber quem era Jesus, queria conhecer Jesus. It was a crowd who wanted to know who Jesus was and to know him personally. E aqui eu tiro a primeira lição, And here I take the first lesson, que o assédio da multidão that the harassment from the crowd, produz mascarados. it generates or brings forth masked people. Pessoas que são geralmente muito assediadas, People who are usually very harassed, muito procuradas. searched for, Em algum momento eles têm uma tendência a colocar uma máscara. and in some moment they have a tendency to put on a mask. E Jesus, por diversas vezes, a gente sabe que ele se retirava das multidões. Now we know that Jesus, he always took himself out of the crowd, he left it. E Jesus dizia para os discípulos: acautelai, meu Deus, acautelai. Tenha cautela. Tenha cautela. A gente quer falar uma linguagem formal, não consegue, né? So we want to speak in a formal language, but we can. Acautelai. Meu Deus! Desculpa, gente. Be cautious is what you want to say. Entendeu? Acautelai. Não vai dar. Tenha cautela. Tenha cautela do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. So be careful with the ferment of the Pharisees, which is hypocrisy. Eu Isso. peguei no dicionário o significado de hipocrisia. I got in the dictionary the meaning of hypocrisy. Eu queria ler com vocês. I want to read it with you. Hipocrisia. Demonstração de bondade, So it's demonstration of goodness, de amabilidade, kindness, de ideias ou opiniões apreciáveis que não correspondem àquilo que alguém pensa of opinions or ideas, appreciable opinions or ideas that are not correspondent to that which someone thinks ou sente de verdade. or feels truly. Falsidade, Falseness fingimento. and the pretending. Devoção religiosa fingida. So our religious devotion, which is fake, it's pretended. Resumindo, hipocrisia Summarizing hypocrisy é uma representação teatral. is a theatrical representation. E Jesus denuncia que os escribas e fariseus são mascarados
mascarados que estão encenando. Jesus says that the Pharisees and scribes are masked. As suas ações não passam de uma peça teatral. Your actions do not go from a theatrical drama. Eles não são o que realmente são e nunca poderão ser, They're not what they really are and they can never be, porque eles estão representando, because they are representing, eles estão encenando, they are pretending, eles estão com máscaras, they have masks, eles são fakes. they are falsos. Pessoas. Ai, gente, desculpa. E aí, enquanto eu estava meditando nessa palavra, o Senhor começou a me fazer algumas perguntas. So while I was meditating on this word, the Lord started asking me questions, E eu queria compartilhar elas com vocês. and I wanted to share them with you. Será que você é o mesmo em todos os lugares? Could it be that you are yourself in all places? Quem é você quando ninguém está te olhando? Who are you when nobody's looking at you? Será que você levanta sua mão Could para it be- adorar a Deus da mesma forma? Você levanta a mão para adorar a Deus no seu quarto da mesma forma que você faz aqui? Could it be that you raise your hand to worship God in your room the same way that you do here? Quem é você quando ninguém está te olhando? Who are you when nobody's looking at you? Você derrama lágrimas no seu quarto diante do Senhor? Do you pour out tears in your room before the Lord? Ou é só diante dos homens para eles olharem para você e ver o quão espiritual você é? Or is that just before man so that man may see how spiritual you are? Sabe por quê? Quando Deus olha para mim e para você, You know why? When God looks at me and you, Ele não vê o que você faz. He does not see what you do. Ele não vê as obras da sua mão. He doesn't see the works of your hand. Ele não vê os seus títulos, He doesn't see your os titles, seus rótulos. Rótulos? your routines, Não. labels. Quando Deus olha para mim, Ele não vai, nossa, a líder. When God looks at me, He's not going to be like, oh my gosh, that's the leader. Quando Deus olha para aquele, Ele não vê a líder da tradução. When He looks at Kayla, He does not see the leader of the translation team. Quando Ele olha para o Jefferson, Ele não vê o Jefferson que faz teatro e toca no louvor. When He looks at Jefferson, He doesn't see Jefferson, the guy who plays worship and does drama. Quando Ele olha para o Douglas, Ele não vê o Douglas que prega. When He looks at Douglas, He doesn't look at Douglas and say, oh, that's the preacher. Quando Ele olha para mim, When He Ele looks- vê meu coração e as minhas motivações. When He looks at me, He sees my heart and my motivations. E aí Jesus, no verso 1, fala que essa máscara é fermentada. And Jesus says in the first verse that this mask is fermented. O que o fermento faz na massa? What does yeast do in the dough? Faz crescer. It makes it grow. O fermento, Yeast ele vai transformando a pessoa. will keep transforming the person. Vai inchando a pessoa. Will keep swelling up the person. Vai fazendo ela crescer. Will keep making them grow. E esse fermento maligno dos fariseus And this evil yeast of the Pharisees é uma influência is an influence que Jesus diz que os discípulos deveriam ter muita cautela e cuidado. that Jesus says that the Pharisees should have a lot of caution and be very careful. E muitas vezes essa máscara não é só dos escribas e fariseus. And many times this mask is not from the scribes and Pharisees. Às vezes a gente tem um armário cheio de máscaras. Sometimes we have a wardrobe full of masks. E aí a gente, dependendo da situação, a gente escolhe. Dependendo da situação, a gente escolhe qual que a gente vai colocar. And then depending on the situation, we decide which mask we're going to put on. Se às vezes a gente coloca a máscara do amigo, Sometimes we put on the mask of our friend. a gente vira pro amigo e fala: eu gosto tanto de você, We turn to our friend and say, I like you so much. eu amo a sua I vida. love your life. E na primeira oportunidade, And in the first opportunity, a gente está criticando aquele amigo. we are believing that that person is a friend. We are criticizing that friend. Às vezes a gente pode colocar a máscara da família perfeita. Sometimes we can put on the mask of, I have a perfect family. É engraçado que quando a gente vai levar uma palavra, It's funny, when we are going to bring a word, ela começa a falar com a gente primeiro, né? it starts talking with us firstly. E ontem mesmo, Deus me fez tirar uma máscara que me doeu muito. Ontem Deus me fez tirar uma máscara que me doeu And yesterday God made me take off a mask which hurt a lot.
Porque eu sempre achei que eu tive uma família perfeita. Because I always thought that I had a perfect family. Minha família, minha vida. My family, my life. Minha família é perfeita. My family's perfect. E aí Jesus vai me mostrar que eu coloco uma máscara. And Jesus goes to show me that I put on a mask. Que lindo, hein, Isa? Oh, how beautiful, Isa. Mas deixa eu te mostrar But let que me isso é show you. máscara. Let me show you that that is a mask. E Deus foi me mostrar isso ontem. Eu falei, meu Deus! And God showed me yesterday, said, oh my gosh, Com uma situação. with a situation. E às vezes a gente quer colocar a máscara da esposa submissa que honra o marido, Sometimes we want to put on the mask of a submissive wife that honors her husband, mas por trás but behind closed doors, a gente quer o controle da casa. we want control of the house. A gente quer mandar, a gente quer ser o líder. We want to boss people around, we want to be the leader. Às vezes a gente pode colocar a máscara do missionário. Sometimes you can put on a mask of a missionary, E vocês sabem, para mim falar disso, quem me conhece de perto and, sabe que missões é algo que eu amo, and whoever knows me knows that missions is something that I love, mas por muitas vezes eu coloquei a máscara de but missões. many times I put on the missions mask. A gente está indo para o Temple Bar evangelizar depois daqui. We're going to Temple Bar to evangelize after, E eu posso simplesmente pôr minha máscara de evangelista e missionário. and I can simply put on my evangelistic Eu mask. sei falar os 4 pontos perfeitamente bem. I know how to speak 4 points perfectly well. Eu solto um aleluia no meio. I drop a Para ficar hallelujah mais in the middle espiritual. to look spiritual, to sound spiritual, E pronto, sou a missionária. and that's it. Now I'm a missionary. Mas se não for algo de dentro para fora, But if it is not something that comes from the inside, não é nada. it's nothing. É hipocrisia. É o que está It's- falando no texto. It's hypocrisy. It's saying that in the text. Eu não estou falando que as nossas obras não são importantes, gente. I am not saying that our works are not important, guys. Que o externo também não é importante. Que o externo também não é importante. And what is external is not important as well. I'm not saying that. Porque a palavra diz que os homens vejam as suas obras e glorifiquem o Pai que está no céu. Because the word says, men see your works and glorify your Father who is in heaven. Sejam sal, sejam luz. Be salt, be light. Mas isso é algo que tem que vir de dentro para fora. But this is something that has to come out from the inside. O fora tem que ser consequência do dentro. The outside has to be the consequence of what's happening on the inside. Às vezes eu posso colocar uma máscara do trabalhador profissional. Sometimes I can put on a mask of a professional worker. Essa aqui eu sei que todo mundo já colocou em algum momento da vida. I know that some of you or everyone here already put it on at some moment in life. Já viu quando você tá lá... Gente, minha palavra em português. Você tá lá... É mineiro, não. Não, eu ia falar... pescando, mas a gente fala isso em Minas. Cochilando no trabalho. Resting, napping. Lazy. So we are napping at work or we're lazy. Você tá lazy. You are preguiçoso. E aí seu chefe chega, And then the boss arrives. você até fruma a postura, senta Then bonitinho, you put a posture on and you sit down faz a cara de perfectly, correctly. concentrado, You have the concentrated face on. puxa saco do chefe, You annoy your chef, boss. You ink up to. mas vive reclamando da empresa. But you live complaining about the company. Sabe o que é isso? You know what that is? Máscara. A mask. Às vezes a gente coloca máscara na igreja, Sometimes you put on a mask in church do cristão abençoado, of a blessed Christian, mas a nossa vida durante a semana but our life throughout the week tem intimidade com o Pai, não. does not have any intimacy with the Father. Então, vocês viram a lista nesse pouquinho que eu falei de máscaras que às vezes a gente coleciona? So did you see the list of the types of masks that we put on ourselves? Mas voltemos para a mais perigosa, But we go back to the most dangerous one, que é a máscara fermentada dos fariseus religiosos. which is the fermented mask of the Pharisees. Essa hipocrisia que Jesus estava alertando This hypocrisy that Jesus was alerting about poderia levar a um grande baile de máscara. could take a great neighborhood of masks. Eles têm
os mascarados fermentados têm uma grande influência. They have those that are masked, that are fermented and masked. They have a great influence. E para você sobreviver no meio deles, às vezes você tem que colocar uma máscara. And for you to survive in the midst of them, sometimes you have to put on a mask. Porque se você mostrar quem você realmente é, Because if you show who you really are, você está morto. you're dead. E essa hipocrisia, esse baile de máscaras, And this hypocrisy, this neighborhood of masks, eles impõem máscaras. they put on masks. Impõem relacionamentos de máscaras. They pretend. They put on relationships of masks. Eu me relaciono com a sua máscara I identify with your mask, e você se relaciona com a minha máscara. and you identify with mine. E no final, nós não somos pessoas que nos relacionamos com a pessoa verdadeira. And in the end, we are not people who have a relationship with the true person. Alguns colocam essa máscara fermentada para manter um status e uma posição, Some put on this fermented mask to have a state of position e simplesmente vão levando, porque o show não pode parar. and simply continue that way because the show must go on. E ai de quem tentar parar. And woe to you who tries to stop. A máscara fermentada é intimidadora e por isso Jesus vai alertar os discípulos. The fermented mask is intimidating. A máscara fermentada é intimidadora The fermented mask is intimidating. e por isso Jesus vai alertar os discípulos. And that's why Jesus is saying that to the disciples. Quem quer viver um evangelho simples e verdadeiro The person who wants to live a true and simple gospel vai sofrer pressão. will suffer pressure. A mesma pressão que estava sobre Jesus nesse contexto The same pressure that was above Jesus in this context estava sobre os discípulos. was above the disciples. E a gente consegue tirar mais 3 coisas aqui. And we can take 3 more things from this. Olha que interessante. Vamos ler de novo do 4 ao 7? Look how interesting this is. 12. Não, o 12 ainda. No mesmo texto. 4 ao 7. Digo-vos, pois, amigos meus, não temais os que matam o corpo e depois disso nada mais podem fazer. Eu, porém, vos mostrareis a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de matar, tem poder para lançar no inferno. Sim, digo-vos, a esse deveis temer. Não se devem 5 pardais por 2 acês, entretanto, nenhum deles está esquecido diante de Deus. Até os cabelos da vossa cabeça estão contados, são todos contados. Não temais, bem mais valeis do que muitos pardais. Olha que interessante. Jesus, você vê que no capítulo 4, ele começa com Jesus falando amigos. Look how interesting it is. He starts in chapter 4 saying friends. Jesus ali chama os discípulos para perto Jesus is calling the disciples near to him, e tenta acalmá-los, chamando-os de amigos. and he tries to calm them down, calling them friends. E Jesus diz, não temam essa raça de hipócritas que tentam mandar vocês para o inferno. And Jesus says, do not fear those who can kill the body. Não temam esses mascarados que tentam acusar, condenar vocês. Do not fear these masked people who can condemn you. Não temam essa raça de víboras. Do not fear this race of vigorous people. Well done. Eu perdi. Sorry. O bom que tem um esboço para isso, né? Para lembrar. Não temam. Amém. Aleluia. Não temam essa raça de víbora. Vocês devem temer aquele que de fato tem poder para mandar alguém para o inferno. You should fear he who has the power to send you to hell. Mas esse não esquece de vocês. But this one does not forget you. Esse valoriza vocês mais do que os pardais. This person values you more than the sparrows. Esse sabe quantos fios tem na sua cabeça. This one knows how many hairs there are on your Esse head. vocês têm que temer. This one you have to fear. Não os mascarados religiosos que tentam colocar fardos sobre vocês. Not the religious masked people that try to put a burden on you. Vamos ler o versículo 2 e 3. Nada há encoberto que não venha a ser revelado, e oculto que não venha a ser conhecido.
Porque tudo o que dissestes às escuras será ouvido em plena luz, e o que dissestes aos ouvidos no interior da casa será proclamado dos irados. A máscara fermentada tem prazo de validade. The fermented masks has a long run of validity. Toda hipocrisia cairá um dia. All the hypocrisy will fall away someday. Tudo que foi cochichado, conversado, Everything that was whispered and talked about no mais escondido, in the most hidden place, no quarto mais trancado, in the most locked room, um dia será transmitido, one day it will be transmitted não em rede nacional, not on social media, mas em rede mundial. but on a worldly media. Isso me preocupa também, eu sei. This worries me as well, I know. Mas chegará o dia But there will come a day que toda máscara fermentada that every fermented mask cairá para a glória de Deus Pai. will fall to the glory of God the Father. E o versículo 8 e 9, And verse 8 and 9. Digo-vos ainda, todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos e de Deus. Mas o que me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos e de Deus. a máscara fermentada não suporta a confissão dos discípulos. The fermented mask does not support A confissão. the confession of the Philistines, of the disciples. Se confessarmos Jesus da forma que deve ser confessado, If we confess Jesus the way he should be confessed, de forma verdadeira e simples, in a true and simple way, eles vão cair em cima. they will fall on you. O que vai reagir contra essa máscara fermentada? O que vai reagir contra essa máscara fermentada What will react against this fermented mask será a confissão dos discípulos comprometidos will be the confession of the committed disciples, comprometidos com Jesus de Nazaré e sua igreja. committed to Jesus of Nazareth and your church, his church. Jesus diz: acautelai-vos, cuidado, Jesus says, have caution, be careful, fique esperto, be smart, cuidado, be careful, cuidado com o assédio das multidões, be careful with assédio das multidões. be careful with the harassment of the crowds. Cuidado com os bailes de máscara. Be careful with Balls, you know, balls, like a ball. the balls, Like the a mask ball. mask balls. Ball. And a biting ball. Cuidado para não se intimidar e covardar com a influência dos hipócritas. Be careful to not get intimidated and go into the Pharisees' hypocrisy. Cuidado com a máscara fermentada, ela é sedutora. Be careful with the fermented mask, it is seductive. Jesus vai dizer: sejam íntegros. Jesus will say, be holy, be righteous. Uma pessoa íntegra, ela não tem fermento. A righteous person has no yeast. Uma pessoa íntegra, ela não mascara nada. A righteous person does not mask up anything. Jesus te conhece, ele te chama a se conhecer também. Jesus knows you, E ele te chama a se conhecer também. and he calls you to know him as well. Know yourself. E os discípulos íntegros vão viver o que Agostinho de Hipona diz. So the disciples will see what Augustus, I can't remember his name, says. So that guy, Augustine, Estuda sobre ele. Ele diz: conhecestes, aceitar, gente, conhecestes, aceitastes, superastes. Conhece-te, aceita-te, supera-te. know this, accept it, support it. Get over it. Sorry, DJ. E aí, o Espírito Santo olha para você e para Isa And the Holy Spirit looks at you and Isa, e ele fala assim: and he says, máscara bonita, hein, Isa? wow, what a beautiful mask, Isa. Aí você fica sem jeito, né, diante do Espírito Santo. And you can't do anything before the Holy Spirit. E aí você fala: And then you say, é, Senhor,
Yeah, it is, Lord. Gostou? Did you like it? Gosto. Cuido dela. Did you like it? Well, take care of it, please. É, Isa, mas eu não te chamei só para conhecer essa máscara, mas quem está por trás dela. Yeah, Isa, but I didn't call you to just know this mask, but to know who is behind it. É, Senhor. Yes, Lord. Quer ver, Isa? Do you want to see it, Isa? Quero não. No, I don't. Mas eu vou te mostrar, minha filha. But I will show you, my daughter. E aí, Deus começa a usar as circunstâncias e as pessoas. And then God starts using circumstances and people. E de vez em quando a verdadeira cara da Isa vai aparecer. And from time to time, the true fallen Isa will appear. E a Isa quer morrer. And Isa wants to die. É o meu susto quando Deus me mostra. That's my fright when God shows me. Meu Deus. My God. Então é isso. So that's it. Que vergonha. Wow, how embarrassing. Aí você pensa, And then you think, como Deus, how can God sabendo exatamente como eu sou, know exactly how I am, ainda me ama? and He still loves me? Não tem nojo de mim, ainda quer ficar perto de mim. He is not disgusted with me. He wants to stay near me. Conhece-te. He knows you. Não, Know yourself. Know yourself. conhece-te. Isa, aceita-te. Isa, accept yourself. Não é aceitar os seus erros e os seus pecados, It's not to accept your sins and your mistakes, mas é aceitar a sua história. but it's to accept your story. Aceita a sua história, Isa. Accept your history, Isa. As coisas boas que aconteceram The good things that happen e as coisas ruins que aconteceram. and the bad things that happen. Aceita-te, Isa. Accept yourself, Isa. Aceita as coisas que não foram como você quis. Accept the things that did not work out as you wanted. Aceita as coisas ruins, porque isso é você. Accept the bad things because this is you. As coisas que você não gostou The things that you didn't like e as coisas que você gostou. and the things that you did like. Aceita-te, filha. Accept yourself, daughter, Porque isso é a construção da sua vida. because this is the building up of your life. É a construção da sua existência. It's the building up of your existence. Isa, aceita as máscaras que a vida te fez. Isa, accept the mask that the life made you wear. Aceita as cicatrizes que você mesmo fez com suas escolhas erradas. Accept the scars that you ended up getting against your wrong choices. Aceita-te, Isa, porque eu te aceito exatamente como você é. Accept yourself, Isa, because I accept you exactly as you are. Para com esse negócio, eu te aceitei, aceita-te também. Stop with that business. I accepted you. You should accept yourself too. Reconcilia-se com a sua história. Reconcile to your history. Conhece-te, Isa. Know yourself, Isa. Aceita-te. Accept yourself, Isa. Supera-te. Get over this, Isa. E a superação não é algo simples que acontece da noite para o dia. And the getting over yourself, the process is not something that happens from night to day. Nós sabemos que a caminhada cristã, ela é dia após dia. We know that the Christian walk is day after day. São passos There are steps que vão me levando para mais perto dele. that will take me closer to Que Him. pelo poder do Espírito Santo, That by the power of the Holy Spirit, ele vai me ajudando a superar. He will help me to get over it. Então a superação não é algo simples. So the getting over is not something simple. Para superar, você primeiro precisa se conhecer. To get over yourself, you need to first know you. Para se yourself. superar, você precisa antes aceitar. To get over yourself, before that, you need to accept yourself. Essa é a ordem. This is the order. Deus te conhece completamente. God knows you completely, E Ele vai te ajudando nesse processo. and He will keep helping you in this process. Você começa a se conhecer. You start getting to know yourself, E aí você começa a reconciliar com a sua história. and you start reconciling yourself with your Aceitar. story, to accept it, E aí você começa a superar pelo poder do Espírito Santo. and then you start getting over yourself by the power of the Holy E quando Spirit. você vê, And when you see it, você fala, nossa, mas eu tinha tanta dificuldade com isso. you say, wow, but I had so much difficulty with that. Hoje eu estou conseguindo ir além. Now I'm able to go beyond that. Nossa, mas eu não enxergava assim antes. Eu não enxergava assim. Oh, I didn't look at it that way. I didn't see it that way before. Mas hoje eu já consigo enxergar assim. But today I can already see it like that.
É aí que a superação começa pelo poder do Espírito Santo. And there it is that the process of getting over starts with the power of the Holy Spirit. Sejam íntegros, não usem máscaras. Be righteous, do not use masks. É isso que Jesus está dizendo. This is what Jesus is saying. Porque às vezes nós nos sabotamos. Because Nós nos sabotamos. sometimes we sabotage ourselves. Nós nos iludimos. We elude ourselves. Nós nos enganamos. We deceive ourselves. Nós colocamos máscaras nas nossas almas, We put on masks on our souls, dizendo que está tudo bem. saying that everything is okay. It's Já all estou right. curado. Já estou curado. I am already cured. Já passou. It's past. It's gone. Colocamos máscaras nas nossas almas. We put on masks on our souls. Mas Jesus vai dizer, tira a máscara. But Jesus was going to say, take off the mask. Às vezes nós colocamos máscara até para entrar na presença de Deus. Sometimes we even put on a mask to enter into the presence of the Lord. Assim como o publicano e o fariseu, a parábola que tem. Vou Just ler. as the Pharisee, Que ele chega e fala, graças te dou porque eu dizimo, porque eu sou fiel. it says, grace I give to you because I tithe and I am faithful. Coloca a máscara fermentada para entrar na presença de Deus. He puts on a mask, a fermented mask, to enter to the presence of God. E às vezes a gente está tão acostumado com aquela máscara And sometimes we're so used to that mask que a gente começa a acreditar que aquilo somos nós. that we start to believe that that is us. Nós esquecemos quem nós somos, We forget who we are. porque às vezes a gente não acredita que Deus nos ama exatamente como nós somos. Because sometimes we do not believe that God loves us exactly as we are. Mas Deus, quando olha para você e para mim, But God, when He looks at you and at me, Ele não vê a máscara. He does not see the mask. Ele vê o que está atrás da máscara. He sees what is behind the mask. Nós não enganamos a Deus. We do not deceive God. Nós não podemos colocar máscaras. We cannot put on masks. Às vezes nós colocamos a máscara da rede social. Sometimes we put on the mask on social media. Na rede social tá todo mundo feliz. On the social media, everybody's happy. Os relacionamentos são perfeitos. Your relationships are perfect. Mas a realidade But the reality é muito diferente muitas vezes. is very different many times. E talvez você não está entendendo esse contexto de religiosidade. And maybe you are not understanding the context of religiosity, religiousness. Mas às vezes nós mascaramos até nossos sentimentos. But sometimes we even mask our feelings. A gente vem com um sorrisão na cara, We come with a big smile on our face. mas por dentro a gente está morrendo. But on the inside, we are dying. E Jesus vai dizer, sejam íntegros. And Jesus goes to say, be righteous. E eu quero encerrar com a palavra de Paulo, And I want to end the word with the word of Paul. que está lá em 2 Coríntios 4:7. It's there in 2 Corinthians. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Jesus está dizendo, sejam íntegros. Jesus is saying, be righteous. Sejam vasos de barro com tesouro escondido. Be a treasure in earthen vessels. Be a treasure in earthen vessels. Naquela época, alguns vendedores In that time, some sellers, marketers, pegavam alguns vasos que estavam com umas lascadinhas, umas fissuras. they got some vases which were kind of broken, Com alguns buraquinhos. or cracked, with some holes in it. E eles enchiam aquele vaso de esmalte ou cera. And they filled that vase with wax. E eles entupiam o vaso, enchiam os buraquinhos. And they filled up the holes. E eles diziam agora, vamos vender esse This- vaso encerado. And they said, now let's sell this waxed vase. O vasinho ficava até bonitinho, ficava uma belezinha. The vase was cute, it was beautiful. Todo enceradinho. All perfect. All fixed, perfect, good, everything. E eles dizem, vamos vender agora, porque o comprador não vai ver as fissuras, os buraquinhos. And they say now, let's sell it because the buyer will not see what is behind that. Ele vai levar um vaso encerado para esconder os buracos. He will take the waxed vase to hide the holes.
Meu irmão, toma cuidado com a cera. My brother, be careful with the wax. Toma cuidado com a máscara. Be careful with the mask. Porque Deus colocou o tesouro dentro de você com seus buraquinhos e suas fissuras. Because God put a treasure inside you with its holes and imperfections. E o fato de ter colocado ouro dentro de você não te faz um vaso de luxo. And the fact of having put gold inside of you does not make you luxury. Você ainda é vaso de barro. You are still an earthen vessel. Porque viver uma vida de discípulo de Jesus de Nazaré Because to live a life of disciple of Jesus of Nazareth é viver uma vida sem cera. is to live a life with no wax. Uma vida sincera. Sincere life. Com a cera a gente perde uma oportunidade maravilhosa. With wax we get a great, wonderful opportunity. Miss out. Porque sem a cera, Because without the wax, se você olhar bem if you look well, closely, entre as lasquinhas, through the cracks, entre os buraquinhos, through the holes, entre as lascas que a vida deu, through the chips that life has given, você vai conseguir enxergar lá dentro escondido you'll be able to see what is on the inside, hidden tesouro. treasure, Através das lasquinhas, through the holes. se você olhar bem, If you look closely, você vai conseguir enxergar o tesouro que está escondido lá dentro. you will be able to see the treasure that is there hidden. É por isso que Paulo termina dizendo: That's why Paulo ends saying, vós sois vaso de barro, you are earthen vessels, com tesouro escondido dentro de vocês, jars of clay with treasure hidden inside of you, para que a glória nunca seja de vocês, so that the glory may never be of you, mas do Senhor, but of the Lord, que escondeu os tesouros dentro de vocês, that hid his treasures inside of you. mesmo sabendo que vocês são tudo cheio de lasquinha, buraquinho, Even knowing that you are full of holes and imperfect, mesmo assim ele escondeu o tesouro lá dentro. even still he chose a treasure there on the inside. Aceita-te, Accept yourself. conhece-te, Know yourself. supera-te, Get over yourself. que nós possamos, That we may, seus discípulos que confessam Jesus da forma verdadeira e simples, be the disciples that confess Jesus in the true and simple way. que nós possamos tirar todas as nossas máscaras. That we may be able to take off all our E que masks. quando o irmão chegar aqui na igreja And when a brother comes here to e church tirar a máscara dele, and takes off his mask, que nós não venhamos ser como os escribas e fariseus, that we may not come to be like scribes or Pharisees. apontando os dedos, We point fingers, criticando, criticizing, falando mal. talking bad. Que nós possamos ser os discípulos sem fermento, May we be the disciples without yeast, que vai estender a mão e falar assim: meu irmão, já passei por isso, eu venci esse pecado, anda comigo. who will extend their hand and say, brother, I already overcame that sin, come here and walk with me. Que nós possamos ser aqueles que vêm aqui na frente ou lá atrás, não importa a posição. May we be those who, either in the front or in the back, it doesn't matter the position, Porque Jesus não está olhando o que você está fazendo ou deixando de fazer. because Jesus is not looking at what you are doing or what you've stopped doing. Ele vê quem você realmente é. He sees who you really are, E ele vê aquela noite de choro lá no seu quarto que ninguém vê. and he sees that night of crying that nobody else has seen. E quando alguém chega e pergunta: tá tudo bem? Você fala: sim. And when someone comes and asks you if everything is alright, you say, yes. Para de enganar a si mesmo. Stop deceiving yourself. Para de tentar colocar máscara fermentada. Stop trying to put on a fermented mask. Jesus vai chamar essa gente de raça de víboras. Jesus will call this race a race of vipers. Jesus vai chamar de hipócritas. He will call them hypocrites. Jesus vai chamar de religiosos. Jesus will call them religious people. E eu tô aqui, And I am here eu vim no caminho clamando a misericórdia do Senhor, calling out the mercy of the Lord. porque Ele me mostrou Because He showed me o tanto de máscara que eu tenho guardada. how many masks I have hidden. E eu quero tirar todas elas. And I want to take them all out, Porque all Ele off. me ama exatamente como eu sou. Because He loves me exactly as I am. Vós sois vaso de barro,
You are jars of clay com tesouros escondidos. with hidden treasures. Ele colocou tesouro lá dentro, He put treasure there on the inside, mesmo com as lasquinhas, even with its imperfections, mesmo com os buraquinhos. even with its holes. Amém? Amen.